Ok, vamos lá. Hoje, como eu falei para vocês, nós vamos começar a partir para o nosso momento de realizar o nosso operacional. Vou passar para vocês algumas estratégias, vou passar também já o link das plataformas para que vocês abram e comecem a treinar final de semana, a brincar com os gráficos e entender que isso é possível. O que vai ser passado aqui é real e possível para vocês estarem fazendo, tá? Mas é extremamente importante que vocês lembrem que o mais importante de tudo é o gerenciamento e planejamento. E o gráfico nada mais é do que apenas um lugar para a gente extrair os percentuais que a gente precisa para melhorar aí os nossos resultados em cima aí desses resultados de 1,4%, essas coisas que a gente tem aí no mercado, que as pessoas acreditam serem seguros, sabe lá quais são os motivos, e que acredita que o nosso não é seguro também, sabe lá qual é os motivos de cada um. Mas o mais importante que isso é que vocês que estão aqui entendam que é seguro, pratique essa segurança, execute isso com a melhor maneira possível e possa ter os mesmos resultados com menor investimento, mas com maior conhecimento e mentalidade do que os próprios milionários que aí estão dentro do mercado hoje, tá? Podendo extrair o melhor que a gente tem aí desse mercado, ok? Eu vou utilizar duas plataformas, tá? Três, na verdade. Por que que eu falo que nós vamos utilizar aí duas plataformas, tá? Dentro de qual possibilidade disso? Porque nós temos um teto, né? Um teto de saque, que é de 200 mil. Então, é importante que nós tenhamos no nosso CPF de duas a três plataformas. Então, eu vou passar para vocês exatamente as plataformas ao qual eu utilizo. Porque eu utilizo, eu já coloquei. Quem não viu, é só assistir lá as aulas. Quem não lembra, então é só ir lá e pedir ali as aulas de volta para a gente poder estar recriando aí as ideias, tá? Por que que eu excluí? Professora, caso eu tenha interesse em utilizar outra plataforma, eu posso? Conheço outra plataforma e gostaria de estar utilizando outra plataforma. Pode, tá? A única coisa, e as estratégias servem para toda e qualquer plataforma. A única coisa que vocês não vão poder contar é com os bônus, porque os bônus são apenas para as plataformas ao qual eu faço parcerias, né? Então eu consigo e tenho colocações mundial lá dentro. Essas ao qual eu vou passar para vocês, eu estou em uma colocação privilegiada, que traz para a gente os nossos bônus. Então, nas outras eu não consigo oferecer nem os bônus, nem atendimentos através dos meus gerentes pessoais, tá? Mas pode utilizar, e serve para toda e qualquer plataforma, ok? Eu vou começar primeiro pela Binomo e pela Stockit. A Binomo e a Stockit, elas são a mesma plataforma, o mesmo dono, o mesmo layout, tá? Os mesmos gerentes, é a mesma parceria. Eles não gostam que fala assim, mas é a mesma coisa, é o mesmo dono, é a mesma parceria que a gente tem com a Binomo, a gente tem com a Stockit, e é a mesma plataforma. É tão claro isso que os nossos torneios, as nossas tudo que tem em uma, tem na outra, inclusive os resultados também são compartilhados, tá? Eu vou mostrar isso para vocês de forma clara. Aqui a gente, vou pegar aqui um torneio para vocês, está espelhando aí, tá? Tá. Tá. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho esse torneio aqui de 136 mil, 244 mil, 1.600 e assim sucessivamente. Vou vir aqui na Stockit e vou mostrar para vocês que os torneios são os mesmos, tá? Não muda absolutamente nada. Ó, 1.600, 15, 136, 244, tá? Trazendo para cá, para ficar bem claro, ó, é os mesmos torneios. Inclusive, se você olhar, os valores é o mesmo, a plataforma é o mesmo. A única coisa que vai mudar aqui, tá? Vai ser. Cadê? Não consigo voltar para cá. Hoje eu vou. A única coisa aqui que vai ser diferente é essa logozinha, tá? Aqui é Binomo,
e aqui vocês vão encontrar como Stochit, tá? Mas são as mesmas regras, o mesmo torneio, o mesmo gráfico, nada altera aqui, tá? É tudo a mesma coisa. Então, tudo que você aplicar aqui, se aplica na Stochit e na Binômio. Então, qual a diferença que a gente tem e vantagens que a gente tem? O bônus que a gente aplica aqui, na hora do depósito, é o mesmo bônus, eu posso utilizar ele duas vezes, porque ele também vai servir para Binômio, tá? O mesmo bônus que eu utilizo na Stochit também vai servir para Binômio. Então, um bônus que eu liberar para vocês da Binômio e da Stochit, que inclusive já foi liberado agora, a gente vai poder utilizar em ambas as plataformas, tá? O que vai trazer para a gente aí um resultadozinho legal na utilização do bônus, inclusive para a utilização da mesa, ok? Tudo que eu passar agora na Binômio e na Stochit serve tanto para as configurações para as duas. Então, eu vou utilizar aqui a Binômio para vocês poderem entenderem, tá? Aqui dentro da Binômio, o gráfico normalmente ele chega para a gente dessa forma, sem nenhum tipo de configuração, tá? Zero configuração, nenhum tipo de configuração. E dentro dos pares de moeda, o percentual aqui é menor. A gente tem de 82 a 84, de vocês deve ficar 83, e em alguns momentos vocês vão receber e-mails e notificações informando que isso vai para 80%. Então, a gente sempre, 90%. Então, nós vamos sempre usar o Crypto e DX nessas duas plataformas, tá? Option e, perdão, Option não, Binômio e Stochit, tá? Sempre essas. Temos aqui esse FTD, TT, que é o que a gente vai operar. Esse aqui, 5ST, que tem da CryptoDX, funciona exatamente como a Blitz, tá? É uma operação de 5 segundos, mas nós não vamos utilizar nenhum desses. Vamos focar nesse FTT na CryptoDX. O gráfico ele vai estar exatamente desta forma, sem tirar e nem pôr. Exatamente desta forma. Quando vocês forem configurar o gráfico, aqui embaixo nós vamos ter o tempo de vela, ou seja, o tempo que vai ter a formação. Nós vamos sempre trabalhar em 1 minuto, tá? Então, eu vou colocar 1 minuto aqui e vou configurar aqui o meu gráfico para velas, tá? Para velas. Meu gráfico ficou assim, bem bonitinho. Eu vou fazer a minha gestão financeira, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou pegar a minha planilha, 144.100. Vou chegar aqui e vou colocar na minha planilha aqui para saber quais são os meus valores de entrada, ok? Então, eu preciso fazer aqui, vamos colocar lá 1% ao dia, de 144.100, que é o valor que eu estou lá na minha banca, na conta de treinamento. Então, eu tenho que fazer 100.441 reais, tá? Aqui eu vou programar, tá bem ruim aqui, vou programar a quantidade de entrada que eu tenho que fazer para que eu tenha aqui uma quantidade de 10 galhos, né? Nesse caso aqui, eu vou deixar programado só para 9, então eu teria que dar 10 entradas para bater a minha meta acima de 144.000 mais 1.441. Isso significa 1% da minha banca, tá? Quando eu fizer 1.441, significa 1% da minha banca. Sobre juro composto em 30 dias, vai dar mais do que, vai me dar mais do que 30%, tá? Porque é sobre juro composto. Então, em 30 dias, essa banca vai terminar com 194.225, tá? Então, 194.225 menos 144.100, dá isso aqui, dividido por 144.100, vezes 100. Vai me dar 35%, tá? 5% a mais por ser juro composto. Então, vim aqui, calculei o que eu vou fazer, ok? Peguei aqui os meus dados, tudo bonitinho, exatamente como eu vou operar. Aqui está a minha entrada inicial, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona operação
que eu tenho que fazer caso eu perca e preciso fazer 10 operações para alcançar o resultado que eu preciso, tá? Eu vou fazer essa movimentação com vocês agora. Minha primeira entrada é 166. Então, aqui em cima, eu coloco o meu valor operacional. Uma coisa que é extremamente importante prestar atenção na Binômio e na Stokit, tá? Como a entrada mínima aqui é 5, quando a gente apaga dois números e ficaria só um, ele mudou automaticamente para o 5. E aí, quando eu digito o 166, que seria para eu entrar, eu estou achando que estou entrando com 166 e não estou. Então, é importante conferir sempre se o valor está correto, ok? Eu vou tentar bater essa meta de uma forma bem aleatória, para que vocês entendam que a gente não precisa pensar muito na estratégia, mas vou passar a estratégia, que é uma das estratégias mais assertivas. Na verdade, vou passar duas estratégias para esse gráfico. Vocês vão olhar a que vocês acham melhor para vocês. Vou executar primeiro aleatório, depois vou executar com uma estratégia, e depois vou executar com outra estratégia, e depois nós vamos para o gráfico da Casa Trader, onde eu vou passar outra estratégia para vocês treinarem, para vocês decidirem, tá? Dentro da Binômio da Stokit, vou liberar para vocês, como a live está gravada, eu não libero bônus para todo mundo. Não vou falar sobre o bônus aqui, mas porque essa live vai para o YouTube, mas depois mando no grupo os bônus. Sendo que na Binômio da Stokit temos bônus de 100% e na Casa Trader bônus de 500%. Lembrando que aqui nós não temos prazo para bater a movimentação do bônus, então posso levar o tempo que eu quiser. Na Casa Trader, eu tenho um prazo de 30 dias, tá? Então, é preciso que eu faça um gerenciamento para valores, tempo operacional, entrada e também tempo de movimentação para liberação do bônus, ok? Vamos lá de uma forma bem aleatória. Eu vou pegar pessoas que não têm aí conhecimento nem do meu operacional e nada. Então, vou pegar o Jean. Jean, mantém o microfone ligado para mim. E vou pegar outra pessoa também. Deixa eu pegar bem aleatório. Luciana, está aí perto, Beatriz? Tá. Tá? Ok. Então, vamos lá. Eu quero o Jean e quero a Luciana com o microfone ligado, tá? Aqui a operação tem um tempo aqui, tá? Eu vou deixar o gráfico no meu processo aqui. Esse é o tempo operacional. Essa operação em específico agora, eu vou fazer para título de 1 minuto. De encerramento, nós temos que dar 10 entradas assertivas, tá? Então, para esta primeira operação aqui, nós temos que chegar em uma banca, vamos ali ver nossa planilha, de 145.541. Eu já teria batido 1% da minha banca agora operando, tá? Então, nós vamos começar às 21h35 e eu vou pedir o Jean para me dizer uma direção. Jean, diz para mim, para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo? Ok. Então, eu peguei com o meu primeiro valor da minha tabela, de 166 para baixo, que é essa tabelinha aqui. Vou deixar ela no zoomzinho, que a gente vai utilizar toda hora. Então, aqui eu peguei o meu primeiro valor aqui de 166. Caso eu ganhe, ótimo, volto para o valor, mantenho o valor de 176. Se eu perder, eu vou para o valor de 335. E observa lá o cinquinho aparecendo de novo. Aí eu tenho que corrigir, tá? Luciana, você quer a próxima operação para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo? A primeira operação aí já foi. Estamos ganhando positivamente. Nosso saldo saiu daqui. Vai voltar aqui agora 305 a mais. Das 10 operações, possivelmente a primeira operação nós já vamos ter sucesso ou não. Ainda falta 9 segundos. Vamos ver. Ok, tivemos sucesso. Então, de 10 operação, uma já foi. A Luciana também pediu para baixo, então peguei para baixo também em 1 minuto. Se perder, eu preciso colocar o segundo valor, que é de 355. Eu só altero o meu valor, a primeira operação foi positiva, então das 10 operações que nós temos que fazer, uma já foi.
eu só conto como operação, uma operação quando ela é positiva. Nós temos que fazer 10. Uma já foi, estamos na segunda. Eu só mudo para o 335, não é 55, não, 335. Se eu perder, tá? Se eu ganhar, conto com mais uma operação e mantenho o meu fluxo. Se eu perder aqui, Jean, você quer para cima ou para baixo? Pra cima. Para cima. Vou deixar aqui o valor ali, mas possivelmente agora a gente vai ganhar de novo. Então, já ganhamos 2 operações. Os meninos vão pegar meu primeiro lugar mundial, pelo visto, não errar nenhuma. Vou para minha segunda operação agora para cima, já ganhei 2 operações, tá? Das 10 que eu preciso, 2 já foi. Estou extremamente aleatório, estou deixando o Jean e a Luciana aí decidir as minhas direções. Estou apenas utilizando o meu gerenciamento, tá? Então, vou bater a primeira meta assim, para mostrar para vocês que o mais importante é o gerenciamento. E depois eu vou mostrar as 2 estratégias para que a gente possa seguir os operacionais de uma forma bem tranquila também, bater a meta bem rapidinho, através das primeiras estratégias. Eu vou pedir que vocês se dediquem bastante à questão dessas estratégias, porque em uma só, tá? Porque nós vamos precisar que vocês façam isso para que venha a especialização depois, tá? Luciana, para cima ou para baixo? Para baixo. Ó, nós vamos ver se vamos perder ou não. Possivelmente não vamos mais perder. Ganhamos mais uma. Então, vou para baixo novamente. Agora, com valor inicial, porque eu não perdi nenhum aqui, ó. Até agora, nós já começamos a operação aqui, a 21,36. Já acertamos 1, 2, 3. Estamos na 4ª operação. Preciso de 10 operações dessa para bater a primeira meta de 1%, ou seja, eu já lucrei aí o que as pessoas, os meros mortais, lucram em um mês no banco, que é 0,8% do CDI, CDO, Selic e assim sucessivamente, tá? Então, estou fazendo ao vivo uma meta de 1% no dia, que sobre juro composto, no decorrer de 30 dias, a gente tem 35% ao final do mês desse capital que está investido aí, ok? Jean, me diz aí para cima ou para baixo? Pra cima de novo. Cima de novo. Ok? Perdemos essa. Como eu perdi, eu estou usando o valor de 333, ok? 335 aqui, ó, que é a minha segunda tentativa, tá? Então, nós estamos aqui nesse momento, ó. Nessa segunda tentativa aqui. Se eu perder novamente, eu vou para a minha terceira tentativa, que seria 720. Se eu ganhar, conto como mais uma operação que eu acertei e passo para o meu próximo valor, ok? Ok. Me apareceu um trem aqui só para me atrapalhar. Aqui. Possivelmente a gente vai ganhar, então não vou precisar usar o 720. E se eu ganhar, eu volto para o meu valor inicial, tá? Vou aguardar, porque ainda falta 20 segundos. Existe a chance de eu perder. Se eu perder, eu tenho que ir para 720. Se eu ganhar, eu volto para 166 para o valor inicial. Eu só vou para o valor seguinte se eu perder, tá? Luciana, para cima ou para baixo? Para cima. Para cima? Ok. Ganhamos mais uma. Agora eu estou indo para a minha 5ª operação. Das minhas 10 operações que eu tenho que fazer para alcançar o meu valor, eu já fiz 1, 2, 3. A que eu perdi não conta. 4 agora. E estou indo para a 5ª operação, tá? Se perder, volto o valor para 335, vou aumentando o valor até que eu ganhe. Se eu ganhar, eu mantenho o valor exatamente o inicial e continuo as minhas operações, tá? Jean, qual é a próxima? Pra cima, tá? Acima também? Eu vou Isso. manter o valor aqui para ver, só vou trocar se a gente perder, tá? Se ganhar, eu vou manter. Essa já é a 5ª, metade da nossa meta foi batida. Nós começamos a 21,36, já temos 4 minutos de operação, indo para 5 agora, tá? E trabalhamos muito já estamos com a metade do trabalho feito. Então, vamos ganhar mais uma, vou manter o valor inicial e vou colocar novamente para cima, que foi a escolha do Jean, aí totalmente aleatório, tá? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou provando para vocês que eu estou operando literalmente meu gerenciamento, tá? Que é a recuperação de valor, o famoso Maxingue, o Gale,
que é o resumo disso, em cima da minha operação. Então, acertando, eu mantenho o valor, errando, eu coloco o meu segundo valor, o terceiro, o quarto, até que eu acerte, tá? Luciana, qual é a próxima direção? Para baixo. Para baixo? Vamos ver se a gente vai perder ou ganhar aqui. Se perder, eu tenho que colocar o meu segundo valor para poder recuperar esse e sair positiva, tá? Parece que eu vou perder, ou não. Saquinha, vou ganhar mais uma. Para baixo agora, Luciana? É. Ah, ok, botei para baixo já. Ó, nós começamos aqui com uma banca de. Vamos ver o valor inicial da nossa banca aqui. Nossa banca inicial era 144.100. Nesse momento, nós já estamos com 144.746, porém, estamos com mais 166 ali operando. Então, nós estamos com mais de R$ 800 de lucro já, ok? E eu preciso chegar, que a minha meta está aqui, a 145.541, que seria 1% do meu capital de hoje, tá? Qual a direção, Jean? Para cima. Jean, para cima? Como nós perdemos o primeiro valor agora, eu vou utilizar o segundo valor aqui da minha tabela da entrada, tá? Que seria 335. Vou manter a operação na direção que o Jean pediu, que seria para cima. Se eu perder, eu vou pegar a minha terceira tentativa, que seria 720, tá? Para operar. Se eu ganhar, volto para o valor inicial e conto com mais uma operação executada. E me diz aí, Luciana, a próxima direção, para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Se perder, eu vou ter que aumentar o valor para 720 e manter para cima, que foi a escolha da Luciana. Se eu ganhar, eu vou voltar para o valor inicial de 166 e manter aí a escolha da Luciana para cima, ok? Ok. Aleatório, já tá quase infartando. Nossa, eu acho que eu vou passar mal fazendo isso. Já? Fez nem a primeira ainda. É nem ela que tá operando. Perdendo, é para cima, né? É. Perdemos aqui mais uma, demorei pegar, porque esqueci o que que era. A terceira tentativa para cima, se eu perder, eu vou para a minha quarta tentativa, 1.548. E quem vai decidir aí é a Luciana agora. 1.548, o 5 sempre aparece ali para atrapalhar, a gente tem que ficar sempre de olho nisso nas duas plataformas, tá? Luciana, para cima ou para baixo? Para cima. Para cima, né? Se perder, então, eu vou botar para cima com 1.548. Se ganhar, eu vou colocar para cima com o nosso valor inicial ali de 166, tá? Porque eu já não tenho mais o que recuperar. E aí, observa que o meu saldo ele vai mexendo e vai aumentando. Então, como ele subiu, ali falta 4 segundos, vou ganhar, ele vai voltar ao meu capital, que eu perdi, mais o que eu operei agora, e agora eu mantenho para cima com o valor inicial novamente, tá? Até que eu chegue aqui no meu valor, que seria o valor de 1%, que é 145.541, tá? Já estou chegando essa daqui, nós já vamos para 145, depois vamos só buscar aí o trocadinho que falta para poder bater a meta e teremos a operação realizada com sucesso, 1% disso, tá? Jean, qual a próxima entrada? Para baixo. Para baixo. Se perder, vou para o segundo valor novamente da tabela, de 335, mantendo a direção da escolha do Jean, aí para baixo, tá? Se ganhar, mantém o valor inicial. Ok, perdemos. Vou fazer a minha entrada de 335 para baixo, que é a minha segunda tentativa aqui do valor da minha planilha, 335. A terceira, caso eu perca, 720, e quem vai decidir aí a direção é a Luciana, Para cima. para cima.
Vamos aguardar o final da operação, se a gente ganha ou perde, está bem indeciso. E assim a gente organiza o valor ou mantém esse valor colocando para cima. Perdemos a segunda, então vou para o terceiro valor, mantendo a direção da escolha da Luciana para cima. A nossa próxima tentativa seria a quarta, 1.548, caso a gente perca. 1.548. Luciana, aqui quem escolheu foi a Luciana. Jean, qual é a próxima entrada? Para baixo. Só mantenho o valor de 1.548 se perder, tá? Se ganhar, eu mantenho o valor, volto para o valor inicial, tá? Pronto, aí agora é a hora do infarto. Você põe o tempo para cima e tem desse. Hum. Ok, perdemos. Então, fiz aqui a minha entrada com a minha quarta tentativa. Minha próxima tentativa, 3.383. Então, já vou deixar organizado, sempre deixo organizado, tá? Para não ter risco. 3.383. E quem vai me falar a próxima entrada é a infartada. Luciana. Vai para baixo. Tá, vai. Meu Deus do céu. Ainda bem que tá do lado da Bética aí, né? Subiu, né? Nossa, tem Subiu, nada. meu Deus. E agora? Subiu, né? Calma, mulher de pouca fé, ainda falta 15 segundos. Desce. Aí Foi já tá. batizada, implorando a vela para descer, né? Acho que ela vai acender uma vela. Eu vou ver se for operar. Ok, ganhamos. Vamos voltar para o valor inicial, 166 para baixo, né? Então, aqui nós já estamos aqui com 144, 900 e pouco, com os 1.000 que a gente está operando, já estamos próximos da nossa meta, tá? Nossa meta é de, falta 500, pouco menos de R$ 500 aí, tá? Mais 2, 3 entradas, acho que já finaliza. A próxima entrada, Jean, Para baixo. Sabe, final. Esse gráfico é o que está acontecendo no mercado agora ou não? nesse momento, isso é real. Ok, perdemos a primeira, entramos com o valor da segunda. Se perder a segunda, vamos para o valor da terceira, que é R$ 720. E quem vai falar para nós é a Luciana. Para cima. Acima. Uhum. Sempre deixe organizado o valor aqui, tá? Para que eu não corra risco de errar, de esquecer de organizar. Caso eu ganhe, eu troco o valor rapidamente para voltar ao meu operacional. Quando eu tenho já uma ideia de que eu vou ganhar, certeza, aí eu já mudo. Aqui falta 4 segundos, agora eu já tenho convicção que eu vou ganhar, não dá tempo dela voltar para cima, né, Luciana? Uhum. Então, ó, nós já estamos com 145.200 e poucos reais, está faltando um pouco mais de, acho que essa mais uma entrada a gente já finaliza. E já temos aí 1% do nosso capital.
Primeiro dia de trabalho, executado com muito estresse, né, Luciana? Cansaço Nossa, corporal. eu fiz esse negócio. Finalizou a estratégia, fecha e vai embora. Acabou, agora volta para trabalhar amanhã. Já fiz 1%. Deu André quanto Menezes. tempo isso? Ah, Deu em quanto tempo? aí nós começamos 21h36. Ainda não terminamos, né? Vamos deixar terminar aqui. Qual é a próxima entrada, ô Jean? Para baixo. Ok, vamos só olhar nosso saldo lá. Eu acho que mais essa daqui a gente bate. Não, vai ficar faltando mais uma. Quando o mercado tá assim, é ruim? Não tem mercado ruim, tem trader ruim. Mercado é lindo, sempre. Ele Ele é fica, ele fica indo de lado assim, lateralizando, né? Que fala. nada, maravilhoso. Aí nós não estamos fazendo o que tem que fazer? Então, Então, por que chorar? Por que choras? Esse negócio de gráfico ruim é para trader ruim. Nós não somos ruins, nós somos bons. entendi. Tem um trader que fala assim: o gráfico é soberano. Eu tenho um ódio dessa frase tão grande. Luciana, qual é a próxima entrada? Cadê? Deixa eu ver. Não, que a gente vai Pra cima. bater. A gente vai bater. Próxima. Mas vai É. ficar faltando mais uma entradinha, vai ficar faltando alguns reaisinhos para poder, mesmo que ganhe. Ixi, empatou? Empatou. Não, perdemos. Para cima, né, Luciana? É. E é correto a gente ficar mudando a direção assim, ou quando a gente perde, mantém a direção só? Depende da estratégia que você vai estar utilizando, tá? Existem várias estratégias. Tá. Aqui eu estou provando para vocês que eu não preciso de estratégia para ganhar dinheiro, eu preciso do gerenciamento. Para cima ou para baixo, Jean? Para baixo. Como eu estou perdendo, vou para o meu terceiro valor, pegando na direção que o Jean indicou aí. Aqui eu vou passar uma estratégia para vocês, tá? Tá. E aí vocês vão treinar, depois a gente passa o aperfeiçoamento dela, e aí a gente já tem uma estratégia. Quando tiver treinado, quiser passar para outra, a gente passa, mas o ideal é se aperfeiçoar e ser bom em um. Não precisa ser bom em todas, porque você não vai usar todas. 1.548. Aqui possivelmente vamos ganhar, então vou voltar para o valor inicial. Se não bater a minha meta, acho que vai ficar faltando um pouquinho. 145 e 541. Vai ficar faltando um pouco. Para cima ou para baixo, Luciana? Abaixo. Deixa eu ver se bate ali, não vai bater. Vai ficar faltando 80 e poucos reais. Então vamos para mais uma para fechar o valor correto, tá? Com essa daí a gente já bate. Jean, caso a gente perca, qual será a sua direção? Para baixo. Vou deixar aqui. Se ganhar essa, já batemos a meta, tá? Se perder, precisamos ir aí até ganhar para bater a meta. Como eu não vou deixar você operar, não? Por causa da Luciana, nós vamos operar aí, vamos trabalhar mais 1 minuto. Estamos perdendo, já coloquei meu segundo valor, já vou dar a entrada ali, tá? Abaixo foi a escolha aí do Jean. Luciana, se a gente perder, qual vai ser a sua próxima entrada? Pra cima.
Para cima, você falou, Luciano? Foi. Só se perder, tá? Nós vamos. Perdemos, vamos para cima. Qual é a próxima entrada? Jean? Quem falou Para essa? cima. Jean? Para cima. É 1.000. 548. Nós vamos ganhar aí. Ok, ganhamos. Na verdade, ainda está faltando um pouquinho ali. Vou fazer a operação para finalizar. Está faltando, nós temos que parar com 145.541, né? Nós paramos aqui. Vou fazer uma última operação aqui. Para cima, gente, você falou? Foi para cima. Vou fazer uma operação só de 20 aqui, para como se fosse de 20, não precisa fazer de 166, só para fechar o valor exato, tá? Se ganhar, a gente já fecha. Se perder, vamos para o valor do galho. Qual seria aí, ô Luciana? Para baixo. Para baixo? Uhum. Se perder, a gente vai para baixo até finalizar ali os 145.541. Ok, ganhamos, meta batida. Começamos o operacional exatamente, vamos olhar aqui a primeira operação, terminamos a 21, 22 arredondando. A primeira operação que nós fizemos de 166 foi exatamente às 21h36. Então, nós usamos aí 24 minutos para bater 1% da nossa banca, do nosso valor. Lembrando, mais uma vez, que os bancos oferecem 0,8% ao mês. Nós acabamos de fazer 1% sem correr nenhum risco, porque nós temos 10 tentativas, não passamos da quarta, sem nenhum tipo de análise, nenhum tipo de estratégia, tá? Usando apenas o gerenciamento. Entramos no gráfico, extraímos o percentual que precisava do nosso capital, terminei o meu trabalho em 24 minutos. Tá certo isso para todo mundo? Ficou claro? Sim. Uhum. Ok. A nossa estratégia não é difícil, é bem simples, tá? Mas como vocês são iniciantes, nós vamos fazer a operação ainda para dar tempo de vocês organizar valores, menos estressante, de durabilidade de 5 minutos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o zoom do meu gráfico, posso fazer isso no menos ou no meu mouse mesmo, tá? Eu vou diminuir o máximo que eu puder. Quando eu diminuir, eu vou trazer essa linha que está acontecendo aqui agora, para o meu sinal de mais aqui embaixo, deixar alinhado aqui no mais, tá? Igual tá aí, ok? E aí eu vou decidir qual a direção que meu gráfico tá, se ele está de queda ou se ele está de alta. Então, aqui é o ponto maior do gráfico, ok? E o meu gráfico, nesse momento, está aqui. Para que vocês vejam exatamente, não precisa marcar a linha, tá, gente? Eu só vou colocar aqui, que é para vocês poderem ter um entendimento, tá? Mas não precisam marcar a linha, tá? O meu gráfico começa aqui alto, o ponto mais alto do meu gráfico é aqui, e eu vou vir até onde está acontecendo a minha operação. Esse gráfico, a minha linha está apontando para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo. Então, está um gráfico de baixo, não é isso? Sim. Então, eu vou pegar meu primeiro valor, vou vir aqui no meu horário, e vou colocar aqui minuto 22:07, porque essa operação eu vou clicar para baixo e ela vai ter 5 minutos de durabilidade. Para isso, eu tenho tempo de organizar meu valor, fazer o clique, tudo bonitinho, certinho, sem passar
muito nervoso. Então, fiz a primeira operação, coloquei ali 166, 5 minutos. Sempre eu vou vir aqui no meu horário, vou escolher essa última opção aqui, tá? Para fazer a operação. Então, essa operação vai durar aí 5 minutos. Quando terminar a operação, se eu ganhar, repito o processo com o valor inicial. Se eu perder, eu repito o processo com o valor da minha segunda entrada. Tá claro para todo mundo? Sim. Você não entrou ainda, né? Já entrei, olha lá, o 166. Ah, tá. Você entrou, aí vai ajustar para 5 minutos, Já que a não. entrada Primeiro vai... eu ajusto para 5 minutos. Tá vendo que aqui agora falta 4 minutos e 23 para a minha meta? Aham. Então, agora eu vou esperar aí 5 minutos. São 5 velas para dizer se eu vou ganhar ou perder. Quando eu tiver o resultado, se eu perder, eu vou para o valor do galho. Se eu ganhar, eu repito a operação com o valor inicial. Não é mais sofrido, não, esse tempo? Na verdade, como vocês são iniciantes, dá tempo de olhar lá o valor, né? Organizar o valor, não fica aquela indecisão ganho e perco, então você tem menos risco de entrar ganhando. O que que seria isso? Estou lá com 166, aí a vela está na dúvida, ganha e perde, ganha e perde. Aí eu ganho e acabo entrando com um valor mais alto, né? Passava de Vai. 1 minuto? Na de 1 minuto corre o risco. Até vocês terem habilidade com o gráfico, é interessante que faça essa estratégia. E ela também é mais segura. Assim, lá estava de 1 minuto. Lá, Aquele que a gente está fazendo? aquela que eu fiz lá, bati a primeira meta, era 1 minuto. Ah, tá. Aqui a gente está fazendo cada operação 5 minutos, tá? Eu vou fazer só uma operação para não ir muito tempo, porque eu ainda tenho que ir para casa trader, tá? Uhum. E aqui, como é 5 minutos, demora um pouquinho mais. Eu preciso esperar os 30 segundos finais, tá? Para ajustar o meu tempo para 5 minutos de novo, caso eu perca. Se eu ganhar, faço o mesmo processo com o valor inicial. Se eu perder, eu ajusto para o segundo valor, que é 335, mais 5 minutos de operação. E aí, respondendo a pergunta do Jean, eu mantenho a direção para baixo, tá, Jean? Ah, Não troco mais. A estratégia é insistir na direção até você ganhar, porque está em queda, tá? tá. Insistir na direção que o gráfico está apontando, isso? Exatamente, para baixo até eu ganhar. Tá. Falta agora 2 minutos, essa vela e mais uma. Vamos aguardar o final da operação. E não importa o tanto que a vela passou da onde foi sua entrada. O importante é você acertar a direção. É importante é que essa linha branca termine abaixo daquele valor de 176, né? Entendi. A vela sendo grande ou pequena, não Tanto tem faz. importância. Tá. Não. Ela só precisa finalizar o cronômetro abaixo da minha linha de 166, tá? Tá. Sim, você está entrando na tendência do gráfico, né? Então, você não está analisando a vela em si. Estou analisando o conjunto de velas, né? Sim, porque aí o gráfico, a tendência do gráfico está em queda. Só que aí, mesmo com essa tendência em queda, está tendo as velas verdes e as velas vermelhas. Sempre vai ter, né? Sim, então. Aí você está jogando. Operando. É. Jogando é quando eu estou na blazer. Você está operando. Não estou conseguindo. Ó, foi agora para 5 minutos, que é 22h12. Se eu perder essa operação aqui, eu entro para os 335. Se eu ganhar, eu volto para o valor de 166.
Possivelmente aqui a gente ganha ou perde, vai depender. Tá brigando aí, falta 4 segundos e ganhamos, tá? Como eu ganhei, eu voltaria para 166 e pego aqui o último horário, 22h12, e pego para baixo novamente, tá? E espero mais 5 minutos. Então, Tá aí essa que você está entrando, a partir do momento que você clica para entrar, aí a partir dessa linha tem que descer ou subir, é isso? Isso, dessa linha amarela aqui, foi onde eu cliquei. Isso. Então, em 5 minutos, essa linha branca que está se mexendo aqui tem que parar abaixo da minha linha Abaixo amarela, dela, porque a tendência do gráfico está em queda. porque a tendência do gráfico está em queda, né? Foi isso que nós analisamos. Sim. Então, eu tenho que, em 5 velas, ou seja, 5 minutos, ela tem que estar abaixo. Olha aí que beleza. Segunda operação já está indo. Parar e abaixo. Agora eu entendi. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem dúvida? Está na hora de perguntar se tiver. Sim, tá claro. É isso, né? Independente se pode ser. O tempo de entrada tem um tempo de segundo específico para entrar? Você vai colocar lá onde eu coloquei. Colocou, botou, quando acabar a operação, você tem que clicar, né? Então, Assim por que exemplo, acabar os 5 minutos, aí já entra. assim que acabar essa operação que você está. Aí eu organizo o horário para 5 minutos e faço a operação novamente, ou com o valor inicial, ou com o valor do galho, caso eu tenha perdido. Falta 2 minutos e 45. Quando faltar 30 segundos, eu arrumo o tempo, tá? Se eu ver que eu vou perder, eu já arrumo o valor também. Se eu ver que eu vou ganhar, eu não preciso mexer no valor, tá? Viu que você vai ganhar, não bateu a meta, só muda a hora lá. Para 5 minutos. Exatamente. Tá. Falta agora 1 minuto. Possivelmente nós vamos ganhar, então não vou arrumar o valor. Quando faltar 30 segundos ali, eu já arrumaria o tempo para fazer a próxima entrada, tá? E se eu ver que eu posso perder, que a vela pode subir até lá, aí eu troco o valor. Mas para 40 segundos, a nossa chance de perda é pequena. O tamanho da vela que tem que dar também, né? 30 segundos finais. Aí eu venho aqui, vou lá no meu horário, coloco aqui 5 horas, 5 minutos para frente. Ao finalizar a operação, faria outra operação mantendo a direção. Tem alguma dúvida em relação a essa estratégia?
Perguntem agora. Não venha Não. me perguntar no privado as dúvidas, porque eu não vou responder. Tá no grupo, tem que perguntar. Ninguém tem dúvida? Não? Então tá Agora eu bom. entendi. Ô, Ingrid, a única estratégia que você está usando aí é o análise de queda e o controle da banca, é isso? Como é que é? A única estratégia que você está usando é o análise É a do gráfico de tendência do queda. gráfico e o gerenciamento. Mas é Isso. a tendência do gráfico nesse período aqui, tá? Que dá Aham. nesse maisinho, Sim, sim. tá bom? Gráfico em queda, 5 minutos para queda. Quando eu perceber que o gráfico mudou a direção, aí eu troco a direção e vou de 5 em 5 para a direção do gráfico. Tipo aí, mais ou menos na metade, né? Acho que ele fez uma queda lá embaixo e subiu de novo aí. Isso aí Para daria em ele torno de uns estar 5 em minutos, né? alta, ele teria que ultrapassar esse topo aqui, ó. Teria que estar acima do topo mais alto, entendeu? Entendi. Se ele ultrapassasse aqui, aí eu posso dizer que ele mudou a tendência. Enquanto ele não ultrapassar, ele ainda está em queda, tá? Ah, não, excelente. Tá claro para todo Mas mundo? aí a Alguma... entrada, mas aí a entrada, eu não entendo só essa questão dessa linha da entrada. Porque assim, você está vendo o topo, beleza, o topo e está mostrando que está em queda. Aí você vai dar a entrada, aí essa linha horizontal vai ter que sempre ficar abaixo a partir do momento que você fez o clique. Sim, a linha só vai aparecer com o valor que eu entrei quando eu fizer o clique. Isso, tá. Mas aí, mesmo que essa linha horizontal suba e não atinge o topo, eu vou continuar jogando na queda. Exatamente. Operando na queda. Vou corrigir. Exatamente. Joga na Blazer. Eu também sei, viu? Ok? Claro para todo mundo? Tá. Vitor, você está perguntando quantas velas eu analiso para a tendência. Essas todas aqui, ó, tá? O topo mais alto e o mais fundo. Só que esse aqui não está na frente desse topo mais baixo. Então, eu vou dar orientação através desse. Se esse aqui de baixo tivesse aqui, fosse primeiro que esse, eu daria o mais baixo. Esse é o mais baixo e esse é o mais alto, certo? Nós temos aqui o mais alto e temos aqui o mais baixo. O que que vem primeiro? O mais alto, não é isso? Então, eu boto aqui e vejo onde o gráfico está. O gráfico não está aqui. Então, ele está descendo do topo mais alto, ele está descendo. Se esse topo mais baixo, o fundo mais baixo, estivesse aqui, antes do mais alto, eu analisaria daqui para cá. Então, eu poderia dizer que estava em alta, tá? Não sei. Só que o mais baixo está depois do topo mais alto. Então, eu vou identificar qual é o topo mais alto? Esse. Qual é o mais baixo? Esse, do que está me aparecendo no gráfico agora. Então, qual vem primeiro? O mais alto. Então, vou pegar do mais alto para onde está acontecendo. Meu gráfico está embaixo, tá? Se esse topo, esse fundo, tivesse aqui, por exemplo, eu colocaria a linha daqui para cá, que aí identificaria que o gráfico está em alta, ok? Então, não tem quantidade de vela. Eu vou trazer o gráfico até esse sinalzinho de mais aqui, ó. Deixar ele, essa linha branca, que é onde o gráfico está acontecendo, essa vela aqui, eu vou trazer até esse sinal de mais aqui embaixo, tá? A minha medida é o sinal de mais. Diminuo o gráfico, avalio, e aí eu vejo a tendência do gráfico. Ficou claro, ô Vitor? Vitor Moura. Ficou claro mesmo? Certeza? Oi, Ingrid, quando você fala nos vídeos lá de 10 galhos, 11 galhos, o que seria isso? Os galhos? Isso. São essas tentativas aqui. Ah, São esses valores que eu vou cada mudando. tentativa é um galhos.
166 é a entrada, 335 é o primeiro galho, 720 é o segundo galho, Entendi. 1.500 e assim vai, tá? Entendi. Aí, no caso, quando você fala assim, qual que seria a porcentagem de fazer 1% com 11 galhos, igual você perguntou para... Qual seria a possibilidade de não fazer 1% tendo Isso, 10 galhos? é essa daí, as 10 tentativas. Nós, por exemplo, aqui não usamos mais do que 3, né? É, entendi. Aleatório é através da estratégia, fizemos 2 entradas assertivas de primeira, Entendi. ok? Mais alguma dúvida em relação a isso aqui? Ô, Ingrid, Oi. do jeito que o gráfico tá aí, qual seria o momento que eu teria que jogar ele para cima, no caso? Só quando ele ultrapassar o topo aqui, ó. Ou quando ele comer isso aqui e essa parte for a mais baixa agora. Ah, sim, entendi. Então, só se ele subir lá em cima ou se É, ele passar para lá? ó, aqui, por exemplo, eu não coloquei aqui no mais e Aham. diminuir. Então, ainda está em queda. Suponhamos que eu vou analisar daqui para cá. Daqui. Concorda que agora é aqui? Essa parte aqui seria o mais baixo? Sim, E aqui seria o mais alto, sim. né? Então, o que que vem primeiro? O mais baixo, não é isso? Aí eu vou puxar a linha até onde o gráfico está agora. E aí a minha linha está apontando para onde? Para cima. Então, meu gráfico está em alto. Mas eu analiso como? Com o gráfico aqui, não é? Ó, na linha do mais. Qual Sim. é a parte mais baixa do meu gráfico? Aqui, não é? Aham. E a mais alta? Aqui. A minha linha está apontando para onde? Ela Para baixo. começa aqui e termina aqui. Então, meu gráfico está embaixo. Se eu trago a linha para onde está acontecendo o gráfico, ele está o quê? Embaixo. Para baixo. Ok? Eu Ok. analiso metade. Professora, por que que eu não analiso todo o gráfico? Porque eu opero para 5 minutos. Então, para mim, o mais interessante é o gráfico mais curto, tá? Onde ele tá aí, sempre vou entrar para baixo. Sempre para baixo, Entendi. tá? Você pode repetir essa marcação da linha? Não entendi. O topo mais alto é aqui, Sim, o mais baixo do gráfico que está mostrando para gente, sobre a linha em cima do mais, não é aqui? sim, Essa linha tá atrás, não tá? tá. Aqui tá para frente. Então tá me dizendo que o gráfico tá em quê? Tá em queda. Em queda. Aí o que que eu vou fazer para confirmar? Vou trazer, já que essa aqui vai ficar aqui, porque é a primeira, não é isso? Aqui não seria o segundo ponto. Vou Sim, trazer para onde o gráfico está agora. Ele não está aqui agora? sim, Minha linha está apontando para baixo ou para cima? para baixo, Para baixo. Então esse gráfico está em queda. em queda. Mesmo que ele quase igualar, mas ele não rompeu o topo ali, ele continua em Em queda, é queda. isso? Em queda. Você continua apostando para queda, Operando para queda. operando. O povo já fala que essa operação é aposta. Se vocês falar que é aposta, aí vocês cagam Oi, corinho. Ingrid. Oi. E se chegar aqui no topo, aqui embaixo, aqui, ó. Ele Aqui, foi embaixo. Ele não tem. É isso mesmo. Ele tem a possibilidade de subir, né? ele continua um gráfico em queda. Mesmo não tendo aquela possibilidade de fazer um Gráfico em pullback. queda. Eu não opero suporte resistência, pullback, Fibonacci, não existe isso Entendi, no meu entendi, operacional. E tenta apagar isso da sua memória, tá? Porque se você começar a estudar baseado nisso, você tá na merda. entendi. Aqui mesmo, ó, olha o tamanho do pullback aqui, ó. Seria nessa vela vermelha. Olha o seu pullback aqui, ó. Toma o fumo. Então esquece, tá? Um pullback com 3 toques ainda para ficar bonito para você aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom para você? E olha o tamanho do fumo aqui, ó. Tocou bem aqui, tá vendo nessa descida? Fumo. Ó, outro pullback aqui, ó. Fumo. Outro pullback aqui, fumo. Outro pullback aqui, fumo. Tinha tomado 5 fumos, um atrás do outro, se você estivesse operando pullback. E suporte e resistência também, porque tinha rompido, tá?
Entendi. Ok? Tá claro? Ninguém mais com dúvida? Pergunta, agora é agora. Jura? Ou eu sou muito boa, ou vocês estão tímidos ainda. Eu vou ficar com a opção de que eu sou muito boa mentora. Não, tá bem explicado. Eu vou dormir com essa informação de que eu sou massa. Vamos lá, então. Vou fazer uma pergunta para vocês, e aí, utilizando a inteligência, tá? Sem utilizar a emoção. Vocês querem que eu passe a segunda estratégia da Casa Trader ou preferem treinar no final de semana e na segunda-feira eu passo a segunda estratégia da outra plataforma para vocês não misturar as bolas? Eu acho que passa depois, né? Deixa a gente estudar essa para depois a gente pegar outra. Eu preferia entregar outra, Para ver qual que ia ser para melhor. ver qual que vai preferir. De todo jeito, vocês vão ter que operar os dois gráficos, né? Tem que saber. Então, por enquanto, assim, para você saber, você tem que treinar as duas. Vai ter tempo de treinar os dois gráficos? Então, deixa no fim de Quem falar, semana. eu tenho tempo, pode passar aqui, eu vou treinar. Porque para treinar, você tem que treinar essa e depois treinar o outro para saber qual que você se identificou melhor. Em qual plataforma você quer operar e também a utilização do bônus, né? Essa a gente tem um bônus de 100%, na outra tem o bônus de 500, porém nessa não tem prazo. Na outra tem. Mas aí, no caso, esse treino que você está falando não é na conta demo. É na conta demo, mas tem que treinar, porque senão como é que você vai saber qual é a sua preferida, o gráfico melhor? Na verdade, não é nem decidir qual é o melhor, porque você vai ter que operar os dois, né? Então, melhor passar já o segundo. É, mas vai ter tempo de treinar Dá e um vai jeito. dando jeito e não fazendo overdose de conhecimento, para mim não faz diferença. Outra coisa importante, inclusive do outro gráfico, Beatriz e Marcos. Marcos, o quadrante é as 3 últimas velas, tá? Eu, inclusive, voltei a live para assistir, porque o Anderson falou para mim que eu tinha falado que era o quadrante todo. O quadrante todo é do MHI, do meu plágio lá, tá? Você misturou as duas mentorias. Eu falo claramente na mentoria que é as 3 últimas velas, tá? Quem fala que é todas as velas é o cara que me plagiou, Ah, entendi. tá? Não é o quadrante todo, é as 3 últimas velas apenas, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, as 3 últimas, tem como você mostrar aí? É as 3 últimas, você decide qual que tem menos e vai para. Agora não, deixa eu ver aqui o que o pessoal decide, porque olha só, já tem uma e vocês já treinaram errado. E agora eu passei outra, por isso o meu receio. Aí não tem tempo, tem isso, tem aquilo, não deu, fez, não fiz, não aconteci. Aí a informação foi dada, eu vou passar por cima. A próxima aula é outro assunto, não é, é outra estratégia, é outra coisa. Se não treinar, vai ficar para trás. Por isso que eu estou perguntando se vocês querem que eu passe mesmo a outra, ou prefere que eu passe na próxima aula para dar tempo de absorver corretamente essa daqui. Então, passa na próxima, então. Deixa para a próxima, então. Eu deixaria para a próxima. Acho que é melhor Leite. deixar para o próximo e a gente treinar no final de semana, né? Eu acho melhor vocês ficarem atentos e focados em uma coisa só e depois ir para a segunda coisa e depois que treinar os dois, tomar não é nem a decisão de qual usar, porque vocês vão usar as duas, né? De toda forma, mas entender, criar uma intimidade com um, depois criar uma intimidade com o outro. A minha opinião, né? Mas se vocês falarem, não, esse final de semana eu tirei para isso, aí eu passo e vocês tacam aquele pau. Vamos lá, vamos fazer uma votação. Beatriz e Luciana. Para a próxima. Deixa para a próxima. Jean, Deixa para a próxima. Marcos, Deixa para a próxima. Vitor do Brasil e Vitor da Colômbia. Vitor da Colômbia escreve e Vitor do Brasil responda. Deixa para a próxima. Cleito já colocou para a próxima. Henrique, A próxima.
Daniela já conhece todas as estratégias, seu voto não vale. Cleito já colocou para a próxima. Neuci. Gente, a Neuci é a mãe do Douglas. Eu falo tanto do Douglas, Neuci, que você nem imagina. Todo dia eu tô falando dele. Quase todas as minhas lives tem a menção do Douglas. Tá, a mãe dele e o primo. A Neuci é a mãe do Douglas, gente, que eu tanto já falei para vocês. E o Vitor, aqui do Brasil, é o primo do Douglas, que tá aqui com a gente também. Olha que legal. Oi, Ingrid, esse comentário que você fez do quadrante é outra estratégia? De outro gráfico. Tá, você consegue mandar para mim depois? Mandar o quê? Você já passou essa aula, não já? Não, não passei não. É eles que são adiantadinhos. Ah, tá, então tá bom. Passei não. Eles que estão para frente, igual a botina de veabilho. Tá bom, então, obrigado. Nada. É aquela aula que você assistiu que eu dei um spoilerzinho da estratégia e já fizeram um balaio de gato para a estratégia todinha. Que eu, inclusive, voltei na aula para ver o que eu tinha falado. Eu falei, não falei um negócio desse, não é possível. Minha primeira estratégia, 8 anos falando dela, agora eu venho e falei errado. Aí eu falei, é porque o Marcos aprendeu ela como MHI e para não ser uma estratégia idêntica, o cara que ensinou o MHI, ele plagiou colocando as velas de todos os quadrantes, né? E, na verdade, é só as 3 últimas, mas para não dizer que era a minha estratégia, ele só mudou o nome e um negocinho aí, ok? E aí, na hora que o Marcos foi falar para a dona Beatriz, passou a informação errada, Beatriz guardou para o coração e ficou com essa informação aí de que eram todas as velas. Por isso Não foi isso, na verdade. Na verdade, foi porque meu pai foi perguntar como que tinha sido, a gente fez um comentário, aí ele, de curioso, tentou entender o negócio, e aí ele que levou para a vida dele, entendeu? Aí ele, não, mas a Ingrid tinha me falado outra coisa. Eu, então, sei que a Ingrid fala, às vezes eu entendi errado. Então, foi... Aí inclusive o Marcos treinou aquele final de semana todinho errado. Pois é, mas eu nem cheguei a treinar, nem mexi em gráfico, nem nada. Não cheguei a treinar, não. Só foi 20 minutos olhando o gráfico. Eu vou encerrar a gravação para não ficar grande e vocês poderem olhar de novo a configuração dessa plataforma e a estratégia.